Vai nada. É isso, isso é esse treco não. Eu já passei pelo Cabo da Boa Esperança. Eu já passei pelo Cabo da Boa Esperança, as coisas assim, não sabe que é isso não. Gente, antes de começar, eu queria orar, mas antes eu queria ouvir o nome de vocês, viu? Alessandro. O Eren. Tainá. Devagarzinho para me lembrar, tá? Aqui. Alexandra. Como? Alexandra. José. Meu nome, Federico José. Sara. Eu não sei se você não usa o teu outro nome, Arcanjo. Luísa. Lívia. Kívia, cara. Vinícius. Você sabe que eu não vou lembrar de nada, né? Porque não tem mais. Vocês me ajudem, tá, gente? Tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado por estarmos juntos aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua graça e pela tua bondade. Pedimos pela tua graça, Senhor Deus, que o Senhor possa estar dando a tua palavra, abrindo os nossos corações para ouvir a tua palavra e acrescentando aquilo que nós não somos capazes, Pai. O teu Espírito Santo possa ter liberdade em nome de Jesus, nosso Senhor, a qual nós queremos falar como testemunhas dele. Amém. Gente, esse módulo, né, do workshop, ele aparentemente pode ser alguma coisa que as pessoas dizem assim, pô, fundamentos, a gente já sabe fundamentos. Todo mundo passou por classe de... Todos são convertidos, todos são membros da igreja, passaram por classe de novos convertidos todos, né? Aí fala assim, eu já passei por classe de novos convertidos. O nome da irmã? Lília? Rosinei. Amém. Já passei por classe de novos convertidos, para que eu vou falar sobre fundamentos? Nós vamos usar um texto bíblico e vamos fazer um apanhado geral dentro de missões. Nós precisamos estar prontos para podermos explicar a todo que nos pergunta, esse texto bíblico diz isso, a razão da nossa fé. Se nós não soubermos exatamente, metodologicamente, explicar para quem me pergunta o que é ser cristão, por que você é crente, o que é Jesus, quem é Jesus, se nós não soubermos explicar razoavelmente o nosso fundamento, como que nós vamos fazer missões? Por isso que este módulo está aqui exatamente por causa disso. Então temos o fundamento da fé cristã. Eu vou ter aqui a ousadia de tentar desenvolver esse tema com vocês. Mas não vou usar nenhum livro teológico, nenhuma base teológica, nenhum manual do bom cristão. Eu vou usar um único texto bíblico. Deixa eu passar aqui para vocês. Vocês podem abrir para mim? Quem tiver a Bíblia aí, pode abrir nesse texto, quem puder ler. Hebreus capítulo 6, 1 e 2. Nós vamos usar bastante a Bíblia, tá, gente? Qualquer Bíblia, seja no celular. Para ler? Pode ler. Hebreus 6, 1 e 2. 1 e 2. Por isso, contra debates dos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Beleza. Então, buscando um entendimento do que era fundamentos da fé, Deus me mostrou esse versículo. Esse versículo tem um contexto. O escritor de Hebreus, muitos dizem que o escritor de Hebreus é Paulo, outros tantos dizem que não, mas o fato é que ninguém sabe quem escreveu Hebreus, a carta aos Hebreus. Gente, deixa eu ficar aqui bem atento ao horário, né? Eu tenho 1h20, não é isso, Sam? Eu acho que tem que terminar, a gente fala. 1h20. Ou 3h20 você acaba. Tá bom. É importante eu estar nisso, porque senão eu vou me perdendo, eu tenho que acelerar. Então, o escritor de Hebreus, no capítulo 5, ele vinha falando sobre leite. Leite, eu não pude vos dar o alimento sólido, porque vocês não eram capazes, eu tive que voltar aos rudimentos. Mas vocês precisam comer alimento sólido. Aí, no capítulo 6, ele começa a mostrar, olha, eu não quero falar com vocês sobre os rudimentos, sobre os fundamentos da doutrina de Cristo. E o Espírito Santo deu a graça dele dizer para a gente quais são os tópicos que são, segundo a Bíblia, fundamentais, ou seja, que todo cristão precisa saber, mesmo o bebê, porque é leite. Então ele disse aqui, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, 1, 2. Terceiro, batismos. Quarto, imposição das mãos.
Quinto, ressurreição dos mortos. E sexto, juízo eterno. É uma sequência que nós precisamos entender e conhecer. A gente toma um susto. Isso é fundamento? Vamos lá. Arrependimento de obras mortas. Isso já dá até um susto. 3 palavras colocadas juntas que a gente... Arrependimento de obra morta é fundamento. Depois vem fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, isso é fundamento. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ele fala, isso é fundamento. Então vamos desenvolver essas ideias agora no nosso estudo. Gente, outra coisa eu quero aqui fazer um trato e um contrato com vocês. Se tiverem dúvida, interrompam, pergunte, pode parar. Não tenham nenhum receio nem timidez de perguntar, de discordar, de falar. Nós estamos aqui numa aula, num estudo, juntos, tá bom? Então não fiquem tímidos. Tudo bem? Eu sou tímido. Eu estava numa aula, queria perguntar, mas eu não perguntei. Mas eu não faço igual eu não, perguntem, tá bom? Ok? Então vamos lá. O primeiro que nós vamos tratar é arrependimento de obras mortas. Tá? Vou tentar desenvolver isso em 22 pontos. Arrependimento de obras mortas. Esse é um texto, é uma palavra que a Bíblia usa na versão clássica, dizendo o seguinte: que todos nós nascemos em pecado por causa de Adão. Isso é um dos parâmetros mais fundamentais da doutrina de Cristo. Todos somos pecadores e nascemos em pecado. Isso é tão fundamental que nós mesmos nos perdemos nessa concepção. Quer ver? Se nós chegarmos e interrogarmos uma pessoa e dizer assim: estive numa maternidade hoje, estou agora na maternidade, acabou de sair um bebê lá da sala de parto e colocado na incubadeira, é pecador? Tá. Mas ainda muita gente, engasga com isso. Porque pecador, segundo a Bíblia, não é o verbo, não é pecador, de pecar. Ele tem um artigo na frente, é o pecador, é o estado dele. Não é o verbo, é o substantivo, ele é o pecador. Ele já nasceu com defeito. Vamos dar um exemplo para vocês. Eu vou usar esse exemplo, não sei essa cadeira aqui, tá? Imagina essa cadeira aqui. Ela não tem essa perna aqui. Eu preciso sentar nela, ou seja, agir, ter um verbo, sentar, para saber que esta cadeira está quebrada. Quebrada é quase um verbo, participe. Preciso saber disso? Eu não preciso sentar para saber que ela está quebrada. Ela está quebrada. O homem também nasce em pecado porque a natureza dele é pecadora. Disso advém um fato. Vamos chegar na palavra arrependimento de obras mortas. Então aqui, ó. Se alguém puder abrir lá em Salmo 5 e o outro em Romanos 5:12. É importante vocês abrirem para vocês testificarem, não acreditarem na minha palavra não. Abre lá a Bíblia. Tá tudo bem, gente? Perguntas? Salmo 5, 51, 3 a 5, né? Tá chegando? Pode? Salmo 51, 3 e 5. Isso. Tá aqui o texto, mas eu vou te ler. Pode. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Isso, eis que iniquidade. Acho que deve ter mais um. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A primeira parte dá a impressão que está falando de ações, ele está falando de ações. Mas ele termina dizendo: eu fui concebido em pecado. A coisa fala, eu nasci em iniquidade. Iniquidade. Veja bem, isso gerou muitas questões em relação ao sexo, antigamente. O sexo era pecado. Não é o sexo que é pecado. O homem, ele é pecador pela sua natureza. Nós vamos mostrar isso daqui a pouquinho. Isso qualquer ímpio ou qualquer crente pode compreender isso, porque isso é quase uma fórmula matemática. 2 mais 2 igual a 4. Isso aqui também é a mesma coisa, vamos chegar lá. Né? O outro texto, Romanos 5:12. Concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, por meio de um homem, e
pelo pecado, a morte. Assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então ele começou a falar de um outro tema, que é, ainda que eu nasci, Adão pecou, gerou morte, e essa morte passou a todos os homens. Então ele começou a introduzir um segundo tema. Pecado tem relação com morte. Nós vamos chegar na nossa fórmula. Facinho. Esse versículo aqui é a chave para a gente entender Então leu o a versículo. descendência adâmica. Exatamente, nós carregamos a natureza adâmica. Olha aqui, ó. Onde entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Aí ele começa a explicar uma coisa que ele vai falar logo a seguir, no capítulo 6. Quem pode ler o capítulo 6 de Romanos 23? Que é aí que vem a fórmula matemática do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele associou duas coisas: o pecado e a morte. Então ele está perguntando o seguinte, vou inverter a pergunta. Para não ser pecador, alguém tem que necessariamente não morrer. Se alguém não morre, não é pecador. A pergunta é, alguém não morre? Vocês conhecem alguém imortal? Então esse cara é pecador. É uma coisa tão básica e simples na nossa vida. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Isso pode parecer pequeno, simples, mas isso tem um reflexo enorme sobre todas as coisas. Hã? Por nós, exatamente, para pagar o preço do pecado. Porque o pecado está antes da morte. Ele é que produz a morte. A consequência do pecado... Ok. Minha irmã, muito obrigado. Ó, pessoal, então, vocês fiquem à vontade, se quiserem pegar um cafezinho, levanta aqui, vai lá, não podia pedir permissão não, tá? Pode levantar ali. Quando você tiver um sono, quiser ali, pode ir, porque eu sei, tá? Então, o pecado gera a morte. Então, quando nós temos visível nos nossos olhos, nós temos a consequência, que é a morte. Pode falar, não? Adão, quando Deus fez Adão, ele tinha um pouco glorificado, ele não tinha morte ainda. Agora, quando ele desobedece e peca, acabou, a transgressão. Aí, por isso que a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Agora, ele não vai viver o tempo dele tudo todo, ficou oculto, acabou para ele. Aí, o suor ele vai ter que trabalhar para tirar o seu sustento. Nós vamos chegar devagarzinho, mas vamos devagarzinho. Muito legal, vamos chegar lá. Porque olha só, é importante entender, eu tenho visível aos meus olhos, na carne, a consequência, que é a morte. Eu vejo, dia a dia, eu vejo acontecer em mim a morte tomar o meu corpo. Eu, agora com essa idade que eu estou, cada vez vejo mais. Já não posso correr por causa do meu joelho, já tenho o problema de dirigir muito porque minhas pernas ficam doendo, já fico fazendo assim porque, olha, a circulação não vai. Então, a gente vê a consequência. A causa é o pecado. Então, porque eu vejo a consequência, eu posso afirmar, e ninguém pode negar, que todos são pecadores. Tudo bem, gente? Fácil? É fácil? A Bíblia não tem erro, gente. Acontece que os homens, de forma muito sutil, tentam mudar esse conceito. Eles ficam dizendo pra gente... Porque quando eu falo de morte, gente, eu não estou falando só de morte física. Eu estou falando da morte que dia a dia acontece na nossa vida. A corrupção emocional, a corrupção de caráter, a corrupção dos relacionamentos sociais. Isso também é morte. A morte das coisas todas vão acontecendo. Uma árvore, ela não morre de uma vez. Ela vai manifestando lentamente o processo de morte. Aí dá um galho, o galho cai, a folha, aí daqui a pouco ela vai ficando fraca, você olha, essa árvore está ficando fraca. Daqui a pouco ela morre. Então a morte ela vai se operando. E aí os homens vêm com narrativas para dizer que o homem não é pecador. Ah, o sujeito ele é fruto do meio em que vive, coitadinho. Ele só é errado porque ele está no meio de gente errada. Por que o homem fala isso? Primeiro, para tirar a responsabilidade da ação desse sujeito e para fazer com que ele não entenda que o que ele faz, que nós vamos chegar agora, é inútil. E aí ele não vai entender se arrepender.
Então você é um pobre coitado. Você não entende nada. Você não sabe nada. Você é um fruto do meio que você vive. Então, se você é fruto do meio que você vive, você não é responsável por nada. Tira você do meio que você vai ficar bom. Experimenta. Experimenta para ver se isso não faz parte da sua natureza. Por isso, meus irmãos, uma coisa que a gente precisa entender também em missões. Nós temos obrigação de dar atendimento ao necessitado. Mas o mais importante que nós podemos fazer para a saúde dele é a vida eterna, a palavra que é Cristo Jesus que possa salvar. Porque não há transformação para a vida eterna que não passe pela solução da causa da morte, que é o pecado. E o único que pode solucionar isso é Cristo. E vou dizer para vocês uma coisa, todo mundo sabe disso no espírito, mas nem sempre isso está claro na mente e no seu raciocínio. Mas sabem. Tudo bem? Está complicado? Vamos continuar, né? Vou passar aqui agora. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora tem um segredo aqui. Então, eu não posso perder muito tempo aqui. Mas eu acabo me empolgando. Elas brigaram comigo. Você perde muito tempo no começo e deixa o final falar. Mas eu vou. Mas aqui, isso aqui para mim é a coisa mais linda que tem no universo. Porque a gente perde a noção de quem é Cristo. A gente perde a noção de quem é Jesus. Sabe por que nós estamos vivos? Sabe por que nós estamos vivos? Quando Adão pecou, Adão peca. E Deus, o dia que pecares, certamente morrerá. Ele não morreu de carne imediatamente. Deus ele foi um juiz meio que deu uma acochambrada nessa regra aí. Foi isso que aconteceu? Posso passar, gente? Pode passar? Vou passar aqui. Nós seremos vivificados em Cristo. Então, deixa eu só dar uma paradinha rapidamente aqui. Quando Deus cria o homem, ele fala assim para o homem. Como é que Deus fala quando cria o homem? Quem se lembra do texto em Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Aí, se nós lermos o texto bíblico todo, nós vamos chegar lá em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí vamos chegar lá em Hebreus. E nos últimos tempos nos falou pelo Filho, que é a expressão exata do seu ser. Então, quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem conforme semelhança, ele está falando de nariz? Ele está falando de boca? Ele está falando de quem? De Cristo, em nós. Por isso que Deus pega e abre o verbo para o plural. Disse Deus, haja luz. Tudo está no singular, mas quando Deus vai falar do homem, ele fala façamos, plural. Sabe aonde está isso aí? Lá na cruz. Deus meu, porque ele desapareceu. Isso é espiritual, gente. Por isso que Adão não morre de imediato. Porque antes de Adão, já tinha sido anunciado Jesus Cristo. E aí quando Adão peca, Deus fala assim, olha, você só não morre de imediato porque tem alguém antes de você que já está segurando as pontas desse negócio aí. Por isso que a Bíblia fala o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus não usou de artimanha jurídica, não. Deus já tinha, profundidade das riquezas, do conhecimento de Deus. Os pensamentos dele estão muito acima dos nossos. Aqui. Entra logo, não vou bater não. Fala. Até 3h40, só porque como atrasou o ônibus, deu mais tempo. Me ajuda aí, 3h40. Aí depois dessa correria vai ser só pra cá, 3h40. Tá bom. 3h40, deixa eu ver. Me controla aí, tá? Estou 22 pontos. Briga comigo aí. Estou no quarto aí. Tá tudo tranquilo? A gente perguntem, gente. Eu falo assim de forma muito enfática, eu falo de forma enfática, mas não quer dizer que eu tenha a verdade, não. A senhora pode me interromper. Se tiver dúvida, fala. Porque as pessoas que falam assim de forma enfática, as pessoas têm medo de interromper. Mas pode interromper, gente. Tá bom? Tudo bem? Ok? Então tá bom. Até aqui tem dúvida, gente? Se a gente pedir a Deus sabedoria, Deus vai dar. Ele vai mostrar todas as coisas. Só fala o inicial, porque eu já esqueci. Do arrependimento de obras mortas, porque eu estava anotando nele, eu mudei para o texto perdi. O primeiro texto que você deu que fala arrependimento de obras mortas. Hebreus 6, 1 e 2.
O texto base. É o base. É, Hebreus 6, 1 e 2. Que fala os seis pontos vão trabalhar. Então eu fiz essa saída e fui lá embaixo e voltei. Agora eu vou voltar onde eu estava. Então, se nós somos pecadores, significa que se eu sou pecador, eu estou debaixo da morte. Tá, agora vamos olhar na perspectiva de Deus. Perspectiva de Deus qual é? Eterna. Eterna. Se eu estou debaixo da morte, qual é a minha perspectiva? 70 anos, 80 no máximo. Essas realizações que eu faço, que valor teriam em 2 milhões de anos? Nada. Tem um filósofo, se eu não me engano, aqui brasileiro, não sei o que, ele fala assim, no longo prazo estaremos todos mortos, não somos nada. É isso que significa obras mortas. Porque nós não somos capazes, como pecadores que somos, de fazerem qualquer obra que tenha peso eterno. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Dado a minha condição, eu não consigo realizar nada que tenha peso. É um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Comprei um carro zerinho. Estou feliz da vida, passei com todo mundo. Botei ele ali. Aí não sei por que me convidaram para fazer um trabalho fora, eu fiquei 5 anos fora. Quando eu voltei, como é que o carro está? Ninguém usou ele, mas ele acabou. Você entendeu o que eu estou falando? Isso é pecado, gente. Serviu, ajudou, rejeitou, mas... Isso é pecado. O pecado vai comendo as coisas. O único que faz a gente estar vivo, nós só estamos vivos por causa de Cristo. Ele é o fôlego que empurra todas as coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Hã? Sobrou na nossa nariz no fôlego. Isso é literal. Isso que o Espírito é dele, viemos dele e voltaremos para ele. Eu não quero também fazer outro atalho e voltar lá. Mas a ciência já provou isso. Os físicos, eles ficam enlouquecidos com um treco chamado entropia, que é a tendência de todas as coisas se desorganizarem e se corromperem. Isso é a prova de que o universo não pode evoluir. E só... Não entendi. Teoria da evolução. Não existe. Eles sabem que é impossível esse negócio dentro de ambiente natural. Quando a pessoa acredita na teoria da evolução, ela teria que naturalmente acreditar em Cristo, entendeu? Porque não tem força que empurra o homem para organizar. Só tem força que empurra para desorganizar. É a prova do pecado. Cientificamente falando, esse termozinho maluco que eles usam, chamado entropia, é pecado. Você entendeu o que eu estou falando, gente? Você jogar um ovo para cima e bater no chão, aí eu vou pegar aquele que está jogando para cima e ele vai voltar inteiro? Não vai. Qualquer coisa. Vocês estão entendendo? É isso que eles falam. Agora, então, a nossa perspectiva de vida está limitada a alguns anos. Por isso ela é vazia. E nossas obras são inúteis. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Isso aqui tem um sentido no nosso coração e nas pessoas que você fala. Tem um negocinho que mostra, que Deus colocou na gente, que aponta para esse treco, que é o vazio no peito. Por quê? Porque o vazio é o perene, é o comum, é o temporal. Quando o eterno chega, ele enche. Então, todo mundo tem este vazio no peito. Quando você se esforça em coisas inúteis, no final do dia ou do tempo que você se esforçou, você está como? Um vazio desse tamanho. Corri para nada. Isso todo mundo experimentou de algum jeito. E aí tem aqui, alguém pode ler Eclesiastes 1, 2 e 3? E depois pode ler Eclesiastes 3, 9, depois Efésios 2, 1, 3. Vaidade de vaidade, diz o Criador. Muito bom. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? E vamos ler o seguinte, que a gente aproveita. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Isso é a conclusão de Salomão. O rei Salomão, quando ele usa a palavra vaidade, ele quer dizer nada, coisa nenhuma. Vaidade é aquilo que não tem, que é vazio. Então ele fala assim, a conclusão que eu chego de tudo que eu fiz... Gente, se vocês puderem pegar o livro de Eclesiastes e ler, ele vai mostrando...
ele escreve o Eclesiastes já quando está na sua velhice. Então, por isso que ele fala isso aí. Ele vai vendo, olha, eu me esforcei no trabalho, na riqueza, nas mulheres, tudo foi vazio. O que eu tentei trabalhar na terra, ficou aqui na terra. Estão entendendo o que a gente está falando? Então ele fala isso, ó, a minha obra é absolutamente inútil. Se eu olhar uma perspectiva eterna, não sobra nada. Por isso que não vale a pena. O mundo já percebeu isso. Você trocar o teu caráter, a tua família, a tua honra e a tua dignidade por coisas terrenas. O que quando nós olhamos para as nossas autoridades, para os nossos governantes, e olhamos para ele, o que nós olhamos? Alguém digno, trabalhando pela eternidade, para manter uma herança de caráter, ou alguém buscando proveito próprio para o seu próprio ventre e para encher? Isto é uma vergonha eterna. Quando a pessoa tem esta percepção e ela entende que ela está trabalhando para o perene e a morte e a corrupção, o sentimento que está nela é esse aqui, ó. É daí que vem a palavra arrependimento de obras mortas. Quando ela percebe que a vida dela é inútil e vazia. Ao invés de ele tocar nas coisas eternas, as coisas divinas, que é ser como Cristo, porque se eu trabalho para a geração seguinte, eu estou trabalhando me sacrificando, certo? Quem é que fez isso? Quem se sacrificou? Então, quando eu faço isso, eu testemunho de Cristo. E as pessoas veem em mim, mesmo sendo ímpio, gente, é impressionante, Cristo se manifestando. Porque você não está olhando para a terra, está olhando para o céu. Você não está olhando para o teu benefício, está olhando para o caráter de Cristo. Daí que vem algumas palavras que são tidas com muita... São palavras que são tidas com que são muita força em todas as línguas. Honra, dignidade, valor, amor, misericórdia, caráter, sacrifício. Porque são coisas que vão para e apontam para aquele que fez tudo isso, que é Cristo. A criação toda olha para ele, Jesus, e procura cheirar em nós essa manifestação. Por isso que prosperidade, lutar por prosperidade é besteira. Sabe por quê? Porque quando você espelha Cristo, manifesta, cheira Cristo, a criação toda se volta para você. Isso está escrito em Romanos capítulo 8. A criação geme e suporta angústias, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Eu quero contar uma coisa, tirar uma dúvida. Eu sou muito contra quando a gente usa esse termo sacrifício, quando a gente fala da gente. Porque eu aprendi ao longo desse tempo assim, e a impressão que eu tenho, uma coisa muito pessoal, tá, gente? É que sempre que eu falo essa palavra sacrifício, a mim, é como se eu estivesse, de alguma maneira, desmerecendo o que Cristo fez. Porque sacrifício, a gente sabe o que é a palavra, o significado da palavra sacrifício. Para sacrifício é ter derramamento de sangue. E era assim no Antigo Testamento, Jesus veio e fez o sacrifício e acabou. Então, assim, eu sempre uso, a gente até conversa comigo, eu sempre falo sobre isso. Eu uso muito o termo obediência e renúncia. Eu acho que tudo que a gente faz é obedecer e renunciar. Nunca vai ser sacrificar. Nunca. Para mim, assim como cristã, essa palavra ela não faz sentido. Ela não existe, ou não deveria, a não ser que ela seja totalmente remetida a Cristo, ao que Ele fez, ao que é realmente sacrifício. Vamos entender. Então, eu sempre fico nesse... Não, legal. Se a gente tem a afinidade mental com um conceito de palavra, é melhor não usar essa palavra. Mas o sacrifício, quando a Bíblia fala... Porque a Bíblia fala assim, 3 são os que dão testemunho na terra. Olha só, 3 são os que dão testemunho na terra. O Espírito, a água e o sangue. O Espírito, a palavra e o sangue. Quando a gente fala de sacrifício, nessa concepção que eu estou falando no esforço e no trabalho despendido pela gente. Em que este esforço e este trabalho, ele não é em meu favor. É em favor de Cristo para benefício de outros.
Porque eu posso trabalhar em meu favor. Isso não é sacrifício. Então, no caso, é esforço, é trabalho. É, como você falou, pode falar, Sara, mas você usou uma palavra que agora me fugiu. Obediência. Não, você usou uma palavra para renúncia. É mais renúncia. Você também lertou aqui, eu tinha pensado nisso, mas eu acho a passagem. Tem uma passagem lá em Romanos 12, fala assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Porque na realidade. Acho que é só a forma da colocar. A forma. Dizer, que parece que você está. Você está se substituindo. Que o teu esforço. O significado do sacrifício não é bem o que talvez você tivesse entendido. Ela está certíssima. Ela está certíssima quando ela fala assim: não existe sacrifício de obra que possa substituir o sacrifício de Cristo. Não existe isso. Esquece. Isso é legalismo. Isso está quem vem do legalismo pesado sabe do que nós estamos falando. Que a pessoa ela tem que frequentar a igreja e ela acha que tudo isso vai ser suficiente para ela comprar a salvação. Esquece, não há obra que o homem possa fazer que faça isso. Por isso que o texto de Romanos fala sacrifício vivo. Porque ele não está falando que eu preciso morrer para pagar o preço já foi pago. Ele está falando que a minha vida é colocada no altar para que Cristo me use como cheiro suave na vida dos outros. Aí Gálatas 2:26 vai dizer que não vivo, estou crucificado em Cristo, não vivo, mas eu Cristo. De Cristo vive em mim. E o nosso trabalho que nós despendemos na terra é um trabalho em prol de Cristo, não é nosso, mas de Cristo. Eu não tenho nada para oferecer para Deus, o que eu tenho? A não ser que Ele me use da forma que Ele quiser. Então, gente, agora, aqui quem pode ler essa aqui, Efésios 2, 1 a 3. Olha, aquilo lá, ele unificou, né? Efésios 2. De 1 a 3, né? Pode. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora tem os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ele está dizendo, olha, o que nós fazíamos é tudo legado para o fogo. Vou dar uma agilizada agora, tá? Aí, então, já falamos que a obra de Deus é eterna e seremos cobrados pelo que fazemos durante a nossa vida. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva do terreno para o eterno. E quando nós mudamos essa perspectiva, percebemos que somos totalmente inúteis diante de Deus. Não há nada que eu possa fazer que possa agradar a Deus. Nada que eu possa fazer que possa agradar a Deus. Bota a cabeça no travesseiro, eu me conheço, sei muito bem quem eu sou. Eu posso até enganar todo mundo, sendo bonzinho, mas lá no meu interior eu sei o que tem. Eu sei o que tem. Ainda mais quando alguém me fecha na estrada. Eu sei o que eu falo para ele. Eu sei. Motoqueiro, então, na frente, no meio da pista, eu sei o que eu falo para ele. O motoqueiro 80 no meio da pista assim, ó, não deixa ninguém passar. E é um momento de entender e expor a nossa humanidade. Porque por causa disso, de pessoas que se colocam como santos, acabam levando a imagem para outras pessoas de que elas são indignas. Todos nós somos indignos. Mas quando a gente faz isso, nós somos o próprio anticristo. Porque nós tiramos o foco dele e colocamos em nós. Então nós não temos nada de bom que possamos oferecer a Deus. Não temos nada. Por isso que bom só existe um. É Cristo. E se ele não estiver em nós, e se ele não estiver refletido em nós, vamos lá, gente? Então aqui, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Essa é a pregação de Pedro, né? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Gente, eu tenho que correr aqui. O segundo tópico é fé em Deus. Olha só, o primeiro tópico é eu comigo mesmo. Eu entendi quem eu sou, qual é a perspectiva do mundo, percebi que eu não sou nada, que as minhas obras são inúteis, que tudo que eu posso fazer eu faço no máximo para essa vida. E se eu chegar diante de Deus, que Deus eterno vai falar assim, o que você tem para me dar? Nessa perspectiva, eu tenho duas soluções. Eu vou olhar para mim e falar assim, vou me matar, o que eu vou fazer? Depressão total.
Ué. Depressão não vai me matar. Exatamente. O cara percebe isso. Só que Deus não é um Deus que deixa a sua misericórdia de lado. Por isso que Romanos fala do céu. Vamos voltar um pouquinho atrás, só para vocês verem um pouquinho atrás, só um pouquinho. O que esse texto aqui está dizendo? Romanos, capítulo 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Se vocês continuarem lendo esse versículo 19, tá? Porque todos os atributos de Deus e assim o seu eterno poder estão manifestados. É o 19. Então, quando eu percebo que eu sou inútil, eu também percebo, porque tudo que de Deus se pode conhecer está manifestado na criação, que eu tenho uma saída. Então, eu tenho duas ações a fazer. Ou eu rejeito ela, ou eu creio nela. Se eu rejeitar essa saída, alguém quer falar? Se eu rejeitar essa saída, eu tenho que esconder o vazio no meu peito. O buraco que eu falei lá atrás. O que eu tenho que fazer na minha vida para esconder isso? Acelerar ela. Eu tenho que arrumar coisas para fazer. Eu tenho que ir em festas. Eu tenho que gastar a minha vida em um montão de coisa para esconder este buraco da perenidade, do passageiro. As pessoas usam a válvula de escape, assim. Todos fazem isso do jeito nenhum. Ou vai trabalhar com a sua profissão, ou vai virar místico, ou vai virar sacerdote de Satanás. Alguma coisa o cara vai fazer para esconder esse buraco. E vai girando, tá, gente? Não vai parar nunca. Por isso que o nosso mundo atual, ele está extremamente acelerado. E mesmo assim, o índice de suicídio, depressão e tudo mais na nossa sociedade é enorme. Porque este buraco está cada vez aparecendo mais dentro das pessoas. O interessante é que isso não é uma coisa que se acelera para o pecado, né? Coisas lícitas, coisas que a gente vai se enfiando naquilo para se esconder da visão de Jesus. O livro de Daniel já profetizava que a ciência ia se multiplicar de certa forma. Olha o quanto de coisa que a gente viu de 20 anos para cá, tanto na ciência, na medicina, em várias áreas, assim. Como tem crescido assim e se nós observarmos aqui, a criação manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19. Um dia manifesta outro dia e uma noite revela conhecimento outra noite. A criação tem Deus. O que Satanás está fazendo com a gente hoje? Colocando o celular na nossa cara para exatamente fugir da manifestação de Deus. Colocando a televisão na nossa cara, colocando o celular na nossa cara, colocando as coisas na nossa cara para poder fugir da manifestação de Deus. A contemplação que nos faz chegar diante de Deus e enxergar quem nós somos e nos arrependermos e nos convertermos para a graça de Deus, nós não temos ela mais. E o segundo passo é crer em Cristo, entregar a vida a Ele, se arrepender e ter fé em Deus, que há uma saída. Que Jesus fez a obra redentora por nós. Morreu na cruz e pagou o preço do pecado que me faz ser livre do efeito da morte. Aí você já pode fazer ligação da fé em Deus, sem a fé em Deus está te ligando lá no finalzinho. Ressurreição. Não existe palavra de redenção, não existe evangelho de Cristo pregado sem a ressurreição. Porque o final da história, o que te faz ser resgatado do poder da morte, é a ressurreição em Cristo. Tudo bem, gente? São 3 horas, não? 3 horas. Tem 40 minutos só. 40 minutos. É até 3 e 40. Não, então tem 40. Tem que... Falta 5 para as 3 aí. Beleza. Diante disto, ninguém tem capacidade de ser justo diante de Deus e se livrar da maldição do pecado e da morte. Não há justo, não se quer. Deus resolveu o nosso problema enviando Jesus, o perfeito plano da salvação. Então, qual é a única coisa que nós podemos fazer para ser salvo? Crer. É por isso que a salvação é pela fé. Não tem outro meio de ser. Eu não tenho nada que eu possa fazer que resolva o meu problema. Eu tenho que me apoiar em quem já fez. Por isso que Jesus só pode ter nascido por obra do Espírito Santo. Porque se ele carregasse a herança andando, como é que faria? Então Jesus vem por obra do Espírito Santo.
cumpre todo o propósito sem pecado. E aí, vamos lá, lembrar o nosso princípio. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Jesus cumpriu todo o plano, certo? Quando ele é crucificado e morto, e vai para a morte fala assim, mais um chegando aqui. Vou dar uma bela mordida nesse aí. Ó, beleza, mais um chegando. Porque ela fala, cadê o pecado? E agora? Não tem pecado. E aí? Se não tem pecado, eu não tenho direito. Enjoa, né? E vomita. Ressurreição. Jesus ressuscita. Porque a morte não tem direito sobre ele. Aí Deus dá a volta e os pensamentos de Deus são muito mais altos que nossos pensamentos. Quando você crê em Cristo, o que Deus faz com você? Te manda o selo do Espírito Santo e coloca em você a imagem de Cristo. Aí quando você morre, a morte vai te morder, ela fala, não. De novo, não. Eu estou sentindo o gosto de Jesus. Não dá para segurar esse. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de uma forma bem simples. Porque ele não tem pecado. E quando eu carrego ele, por causa dele, a morte não tem poder sobre mim. Por isso que lá na frente hoje eu falei, gente, nós não podemos ter medo. Medo, quem tem medo é medo de morte. Se nós crermos na ressurreição, crermos, fé, que Cristo pagou todo o preço e que nós temos firmemente a salvação para a eternidade em Cristo Jesus, nada pode nos atemorizar. Por isso que eu falei para os irmãos que a maior terapia que nós temos é oração. Porque o meu coração, porque a minha mente, as minhas emoções, elas são atacadas diariamente pelas circunstâncias da vida. E o meu espírito é eclipsado. Ele é colocado assim, sombreado pelas circunstâncias da vida. Se eu não tiver um tempo em que a minha alma para e fala com Deus, e o espírito é renovado na esperança da promessa de Cristo, eu vou sucumbir. Eu vou cair. Essa virada de chave aí do pecado, a salvação pela graça, né? E lá no Antigo Testamento, como a gente faz uma comparação? Muito legal, cara. É bacana. Ó, vou fazer aquela viagem. Vai lá. Pode viajar, você tem 40 minutos para viajar. Não, tem mais que você fala aí. Olha lá. Lembra que eu falei pra você? Que quando Adão pecou, ele não foi morto imediatamente porque tinha antes dele alguém, que era Cristo, anunciado. Bom, eu vou matar Adão, se eu matar a geração de Adão, eu matar a geração de Jesus também, que está antes. Anunciado lá. Deus não tem tempo. Deus é chapado. Atemporal. Por isso que eles acreditavam em Jesus. Quer ver? Pega aí, vamos abrir esse texto aqui. Agora eu vou abrir com você. João capítulo 1. João capítulo 1. Guarda esse texto, esse é muito importante. João capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Quem pode ler para mim? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Ninguém jamais viu a Deus. Então, vou te perguntar para você. Quem falava com Adão no Jardim do Éden? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito é quem o revelou. Quem falava com Adão? Quem Moisés viu? Jesus. Quem é chamado de Senhor? Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Isso aí agora eu tô me contando. Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus, caraca. Olha aqui. Eu não vou entrar, não. Eu não vou entrar nessa palavra com vocês, não. Mas olha aqui. Entendeu? Eles olharam para Jesus. Tá bom, eu não posso viajar aqui, a senhora não deixa. O seu negócio aí como chapéu tem que ser maior. Eu vou falar para ele, mas ele não me deixa. Olha aqui, eu vou falar para vocês uma coisa, quer ver? Em 1 João fala assim, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne,
o desejo dos olhos e a soberba da vida não provém do Pai, mas do mundo. Guardou essas 3 coisas? Que tem um ditado popular que representa isso. Olha como é que o Espírito Santo fala com todo mundo, inclusive com o ímpio. Sexo, dinheiro e poder. Desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Bom, quando a Eva estava no jardim, Satanás, a serpente, chega para ela e fala, você vai ser igual a Deus. Leia lá, o que ela fala? Ela olha para a árvore, para o fruto, e fala assim, isso é bom para se comer, bonito aos meus olhos, e desejável para dar entendimento. Sexo, dinheiro e poder. Ela olhou para o mundo. A árvore da vida era Cristo que estava lá. Ela rejeitou Cristo, que ela sabia, e foi para o mundo. Quando Deus fala em Hebreus, é o sangue de Abel que fala. Você acha que Deus falava no jardim com Adão sobre o quê? Sobre o quê, gente? Ele era a alma vivente. Jesus é o espírito vivificante. A criação só vai se completar na cruz. Antes dele pecar era assim. Gente, olha, viu? Ela está nesse jogo já. Tanto é que quando Abel chega para oferecer a Deus, ele sabe do que se trata. Não é que Caim trouxe o pior ele trouxe o melhor. Ele trouxe o bonitinho, a maçã melhor que tinha, ele escolheu a melhor maçã e entregou para Deus. Só que Abel olhou para Cristo. Falei, eu não sou nada, eu tenho que entregar a Cristo o sacrifício que ele vai ser para mim. Por isso que Deus se agradou de Abel, que a Bíblia fala que teve fé, lê lá em Hebreus, fala de Abel. E não se agradou de Caim. Não é porque Caim trouxe coisa ruim, não. Tanto é que ele ficou irritado. Eu trouxe o melhor do meu esforço, o meu sacrifício para você e você não me dá bola? Cego. Não está percebendo que é Cristo? Então, desde o princípio é Cristo. Só a última coisa para não viajar muito. Moisés, capítulo 33 de Êxodo. 32 e 33. Diz assim, esse homem... Não precisa ler não, depois vocês pegam lá. Êxodo 32 diz assim, ou 33. Este homem Moisés via Deus face a face, como qualquer amigo vê qualquer pessoa vê o seu amigo. Logo no 33, Moisés vira e fala assim, eu quero te ver a tua face, Deus. Aí Deus fala assim, você não pode ver minha face. Mas por que quem quer ver a face de Deus aqui e aquele pede para ver a face de Deus? Porque ele estava acompanhado de quem? De Cristo. E ele fala assim, eu não gosto dessa misericórdia. Eu não gosto desse amor, desse esvaziar. Eu quero, é o poder, é o fogo que nós pedimos para Deus o tempo inteiro. Aí Deus fala para você, não. Se eu manifestar para você, acabou. Tu está ferrado. Eu vou te mostrar as minhas costas. E botar 2 pedras, que é Cristo, para que você não seja consumido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? O nosso Deus é fogo consumidor. Se Jesus não se manifesta, nós somos consumidos, gente. Bom, eu viajei muito, né? Vamos continuar. Quando você fala aí, por isso que eu falo para o senhor falar assim, o mundo jaz do maligno. Não é o mundo em si, Deus fez isso aqui para a gente, mas o sistema diabo também vai dizer que aquele que ama o mundo vai ser inimigo de Deus, mas aquele que ama a Deus, ama a Jesus, vai ser automaticamente inimigo do mundo, ele vai contra o sistema. Sim, exatamente, ele é muito mais do que só a questão carnal. Para poder experimentar a boa vontade de Deus. Pode se amoldar. Se conformar Se fosse mundo. Entendeu, meu irmão? Eu não sei se eu respondi depois de tanta essa viagem. Não existe tempo. Não, a dor é só falar. Não, porque para Deus, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus está chapado. Deus ele tem a capacidade de trabalhar. Deus só é Deus porque ele não está preso a nada. Se para Deus é Deus, ele não está preso a nada, ele faz o que ele quiser. Porque minha dúvida é o seguinte, porque Adão via a notificação, né? Sim. Aí você você agora desenvolveu o que eu queria. Aí você, se era notificação, logicamente, parâmetro, sim, né? Aí como é que ele vai ouvir? Então, se você ouvir é ele mesmo, né? Então, mas aí 1 Coríntios 15 esclarece isso. Ele fala, o primeiro Adão foi feito alma vivente. Ainda não é perfeito. Adão não é perfeito, gente. Perfeito é Cristo.
O segundo Adão. Então, você observa que a consumação da criação está em Cristo. Ele coloca Jesus como Adão. Foi feito o Espírito vivificante. Tanto é que... Mais um texto para você, tá? Lá, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Deus veio criando a criação inteirinha. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Quando Deus cria o homem, o que Deus fala? Muito bom! Aí chegou na plenitude. Não é por causa do homem, é por causa de Cristo. E isso está em todas as versões, tá? Em francês, em inglês, tudo. É muito bom. Por isso que a igreja é a plenitude, é a pleno, é a perfeição daquele que enche tudo em todo. Aqui é tudo bem, gente? Posso pular direto para o 7? Porque a Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui eu vou dar só um adendo que a Sara vai brigar comigo, mas eu vou dar só um adendo rápido. Eu não tenho verdade nenhuma. Você está brigando muito com ele. Vamos lá, gente, olha só. Nós precisamos ter que compreender certas coisas. O Espírito Santo nos abençoe. Gente, quiser pegar café, pode pegar. Qual é o padrão da perfeição de Deus? Quem pode me responder? O que é perfeito para Deus? Não. Qual é o padrão? O que é perfeito? A Sara falou, para Deus só tem uma coisa perfeita. Quem é? Ele. Menos do que ele não é perfeito. Tudo bem? A irmã olhou assim com 2 olhos assim para mim. Não, imagina, Deus vai avaliar assim, o que é perfeito? Agora, isso aqui é perfeito? Não. O que é perfeito para Deus? A única coisa perfeita para Deus é Ele mesmo. Não tem nada mais do que isso. E nem nada que chegue até Ele. Então, para que a criação fosse perfeita, o que ela deveria ter? Ele. É por isso que a Bíblia fala, nós deixamos de ser criaturas para ser filhos. Porque a única forma da criação ser perfeita é Deus estar nela. E por isso que nós somos geração e não criação em Cristo. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o primogênito, o primeiro que gerado, diante de nós que somos agora a geração. Um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Vocês entenderam? Vocês compreenderam? Qual é a ação de Deus? Sem isso, nós não chegaremos à perfeição. Por isso, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e depois ele fala, muito bom, ele está falando dele lá. Por isso que Filipenses fala, ele se esvaziou até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, dando o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre o joelho que está nascendo na terra e toda a terra. Ok? Amém? Isso tem que estar guardado, agarrado na gente. Amém. Ó, isso tem que estar agarrado na gente. Bom, gente, olha só. Eu tô voando, gente. Vou voltar um pouquinho. Voltar. Ó, somos justificados em Cristo pela fé. Eu já falei isso aqui, né? Nossa fé tem que produzir uma mudança de comportamento. Bom, isso aqui eu gostaria de falar. Mas, rapidamente, gente, Jesus, eu estou na fé ainda. Ô, Senhor. Olha só. Se somos justificados pela fé, aí você fala assim, só fé, e a vida prática, como é que faz? E a vida prática, como é que faz? Ué, a minha fé, ela tem que gerar frutos práticos. Por quê? Porque a minha fé, ela tem um impacto decisivo sobre o meu comportamento. Estou mexendo aqui nesse... Entenderam, gente? Vamos dar um exemplo mais prático. Eu falo muito isso, a Sara está cansada de ouvir isso. Mas olha só, a companhia de ônibus marcou que todo dia às 7 horas, o ônibus passa ali na Amaral Peixoto. Amaral Peixoto ali, né? Tá lá. Beleza. Eu moro aqui. Se eu acordar às 7 horas, eu pego esse ônibus? Se eu acreditar que esse ônibus passa às 7 horas, o que eu faço? 6h20 para chegar às 6h20. Então existem coisas práticas geradas pela minha fé. Se eu creio que Cristo me trouxe redenção, mudou a minha vida e me traz salvação, o primeiro efeito prático é, ninguém me intimida. Não tenho medo da morte. Então a minha fé, ela tem que gerar coisas práticas, porque isso muda a minha concepção de vida. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Por isso que Tiago é muito claro. Mostra a tua fé sem obras, que eu vou dizer para você que eu, com as obras, mostro a minha fé. Porque ela tem que, não é obra que gera
a salvação, ela é consequência da salvação. Por isso que a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível. Impossível agradar a Deus. É impossível, não tem que ter fé. Cara. E evidentemente que essa fé vai gerar mudança de comportamento. Porque diante de Deus, vivo, total, pleno, como que eu vou burlar alguma regra? Como que eu vou enganar alguém? Como que eu vou mentir? Porque eu não estou mentindo para ele, eu estou mentindo para Deus. Ananias, você mentiu para o Espírito Santo. Coisa boba, gente. Uma coisa boba. Mas ele estava mentindo para o Espírito Santo. Entenderam o que eu estou falando? Isso me traz temor. A minha vida é totalmente mudada. Porque eu já ando em temor. Isso é fé. A fé tem um impacto profundo sobre a nossa vida. E o que nós vamos falar agora é sobre isso. Que é então, até agora eu vou falar. Eu para mim mesmo, arrependimento. Eu para com Deus. Ó, a única saída é você, Senhor. Eu entrego minha vida para você. Agora vem eu para o mundo. É o batismo. Entende assim, Fred, que Deus sabe que a gente precisa, que a gente necessita, sabe? Mas tem coisas que a gente tem que falar. Porque eu acredito assim também que o mundo espiritual é um pouco palavra. A palavra ela tem esse poder de destravar no mundo espiritual. Quando você fala, assim, o inimigo ele não vai ter força com você. Você tem que saber não falar com fé, acreditando que as coisas vão dar certo. Mesmo que a situação pareça mais adversa, inclusive, mas você crê e confia que vai mudar, porque Deus pode fazer isso. Não andamos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Isso é prática, gente. Então, agora, a relação com o mundo, ela tem isso aqui, ó, chamado batismo. Olha só, eu me relacionei comigo, bati de novo no microfone. Eu me relacionei comigo, aí eu vou para Deus, e agora eu vou me relacionar com o outro. Aí eu chego para o mundo e falo, olha, a minha vida mudou, gente. E eu, simbolicamente, por causa da minha alma e de quem eu sou, eu vou e manifesto a minha mudança de vida. Olha como é que Deus vai fazendo. Olha, eu mesmo, eu, Deus, agora eu, as pessoas. Então eu digo para todos, chamo todo mundo e fala, vou ser batizado. E por isso que a Bíblia fala assim, quem crer e for batizado, ou seja, esse batizado nem sempre significa só o simbolismo, mas a totalidade da mudança de vida, da novidade de vida. Porque, olha só, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, como fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando eu vou me batizar diante de um público, eu estou me comprometendo publicamente que a minha vida mudou e eu sou de Cristo. Eu estou morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Isso é muito sério, porque eu passo a assinar um contrato social dizendo para as pessoas, pode olhar para mim, olhem para mim, que eu sou testemunho de Cristo. Vocês entenderam a seriedade? Eu conheço gente que compreende isso mais do que qualquer outro. E eu falo, vamos batizar ele. Porque o cara compreende que isso aqui é um contrato social. Ele não pode trabalhar no bar. Porque se ele sentar no bar lá, ele vai estar falando contra o que ele mesmo colocou. E eu vou dizer para vocês, se você pegar uma pessoa do mundo e colocar aqui na igreja e falar assim, quer se batizar? Ele fala, não, porque ele compreende isso. Mas quando ele se converte, eu tenho ansiedade, eu quero dizer para as pessoas que eu mudei, eu quero trazer minha família aqui para ver, eu quero andar o dia a dia com novidade de vida. Lá em Marcos, você vai falar aqui com ele? E for batizado, Será? salvo. Primeiro tem que Crer. E o batizado aí não é um ato de batismo só, né? tem que fazer uma pergunta. Ah, claro. Digamos que ele quer ser batizado e aí domingo é o batismo dele, vou colocar aqui uma coisa que tem na minha cabeça, tá? Aí, hoje, digamos que é segunda-feira, domingo, segunda é o batismo dele. Tá, ficar batismo. Se acontecer alguma coisa, ele deve se batismo. Ele não chegou. A palavra de Deus vai falar. Quem crê? Eu quero só. Não, beleza. Criar uma
assim, O que esse texto fala sobre batismo? Esse aqui. Ele fala que dentre os mortos, pela glória do Pai, nós também, aqui faltou a palavra, andemos nós também em novidade de vida. Eu não li ali, né? Errei, tá atrás. Aqui o texto dizendo que o batismo, muito mais do que o simbolismo, é a prática. Então, ele, antes mesmo de ser efetivamente batizado, ele já estava batizado em Cristo. Porque o crer, vamos mudar o que Jesus está falando. Quem crer e andar em novidade de vida, comprovando a sua fé, será salvo. Porque aconteceu um fato, uma pessoa conhecida com o tempo o leito, ele ficou paralisado. E aí ele foi evangelizado por um enfermeiro, por então Jesus no leito. Ele não tinha nenhum tipo de movimento, se alimentava através de ondas e tudo mais, ele tinha somente que eu nem pouco, não era nada. Estava assim. Aí ele começou a se comunicar através de calçados. Você não te faz essa pergunta. Sim. E ele aceitou Jesus, piscou os olhos. Dá 2 piscadinhas, você está Jesus. Aleluia. Aí você perguntei é novidade de vida. O batismo é novidade de vida. É isso que ele está falando em termos de batismo. Agora, é a ansiedade das pessoas proclamarem isso para o mundo. Se eu puder. O que o ladrão da cruz teve de oportunidade para manifestar Cristo? Ele fez ele fez um ato absurdo de fé. Sabe qual foi? Hoje, quando entrar no paraíso, ele falou para Jesus, lembra-te de mim. Ele diz assim, eu não sou digno de estar contigo. Ele falou isso lá ele reconheceu a Cristo. Ele falou, você é Deus. Eu não sou digno sequer de morrer contigo na cruz. Aí Jesus falou, isso é novidade de vida. Estará comigo no paraíso hoje mesmo. Vocês estão entendendo, gente? Ele teve um ato profundo de prática. Estão entendendo? Está difícil? Está ruim? Não. Em Jesus nascemos da água e do Espírito. Isso indica que, diferente da circuncisão, o batismo testemunha a mudança do interior. Não é uma mudança de carne, não é religiosidade, não é comportamental, não é religioso. Ainda que muitas vezes nós não podemos fugir de estar juntos com a comunhão da igreja. Por mais vezes que seja chato, mas nós não podemos deixar de perseverar, porque Deus vai agir no meio da comunhão dos santos, ainda que os santos muitas vezes sejam os mais chatos do mundo, entendeu? Mas é lá que Deus se manifesta. Você entendeu o que eu estou falando, gente? E muitas vezes nós não podemos ultrapassar essas coisas. Mas o que nós estamos falando é do nosso interior. A circuncisão eram oblações carnais, coisas da carne. O batismo é do Espírito. Por isso que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, que nos sela para sermos resgatados com o penhor da sua herança. Meninas dos olhos de Deus. Somos dele e ninguém nos tira. Não porque temos alguma coisa a fazer, porque ele está em nós. Quando eu chegar diante de Deus, Jesus vai querer que eu fique de pé. Eu vou falar assim, não deixa de pé não, mas fica porque eu quero. Nada. Ninguém pode fazer isso. Nós não temos nada. Jesus pega a gente e levanta. E aí quando a gente está acostumado a andar na casa do Pai, a gente começa a achar que é alguma coisa. E nós não somos. Deus pode chamar uma pessoa, o meu vizinho cachaceiro, e me dar uma palavra. E Deus está pronto para que eu fale com ele. Emenda a tua vida, na memória do choro e se converte. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então nós não somos nada, Deus faz o que quer, Jesus está na nossa vida. Nós só precisamos compreender de quem nós somos embaixadores. Só. Amém? Amém. Esse batismo é uma coisa importante. Também estou voando aqui. Opa, Jesus, que é bom. O meu batismo aqui, ó. Batismo. Recebemos o selo do Espírito Santo, que nos faz participantes da natureza divina. Ai, Jesus. A manifestação do Espírito Santo, não vou nem ler, não é tempo. A manifestação do Espírito Santo em mim testemunha para o mundo essa conversão. E somos cooperadores de Deus, anunciando na nossa vida a sua glória. Toda vez que você vai para o batismo, cai lá dentro e levanta, missionário.
Mergulhou, levantou, missionário. Mergulhou, levantou, missionário. Por quê? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Criatura! Para aquela árvore você tem que pregar o evangelho. Sim, meus irmãos. Porque de fato isso aí não se remete a só o evangelista, a só o missionário, a só o pastor. Já... Aí são cargos. Estou falando de... É uma ordenança a todos. Todos eles. Todos que aceitaram. Quando eu falo da árvore, eu falo o quê? A criação, Romanos 8, tá? Geme e suporta, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Então aquela árvore fica olhando para você e fala assim, está manifestando Jesus na tua vida? Eu bato o pau, porque eu quero você. Eu estou esperando a redenção do pecado que está sobre mim na sua vida em Cristo. A coisa é muito forte, gente. Ser um país potencial no agro não é nada mais, nada menos do que bênção de Cristo. Gente, nós temos que ter a visão além. Isso é bênção. Que essa terra produzir é porque há algum ato de justiça em nome de Jesus sendo praticado nela. Não é pouca coisa, é muito espiritual. Você falou agora, eu lembrei daquele lá em Dubai que eles tentaram fazer chuva artificial botando raio na dragon. Não, alagou tudo. A probabilidade de 1% por ano chover lá em Dubai. Aí o que aconteceu? Foi uma chuva que mudou lá. Alagou tudo, é. Porque, de certa forma, tentar anular o apocalipse, de certa forma. Ele acha que a ciência pode mudar as coisas. Ele usa até a natureza para... O homem, quando a ciência cresce, ela só serve para endurecer o coração do homem. Para endurecer o coração do homem e ele arrogantemente achar que é Deus. Agora mesmo está saindo lá para cá e o cara está falando que tem um cientista, um engenheiro da Google, que foi da Google, que tem a previsão que em 2030 o homem vai ser eterno. Eu fiquei rindo. O homem vai ser eterno. Não vai morrer mais, o homem é. Estão usando o processo de congelamento para ter vida depois. Aí a questão é o seguinte: essa arrogância endurece o coração contra Deus. Essa arrogância faz com que os homens achem que podem afrontar a Deus. Tá lá, um dia não tem oportunidade de estar da Apocalipse. Aí as pessoas ficam com o coração duro, a terra. Aí tem outra coisa importante falar sobre a terra. A terra começa a clamar dela a injustiça sobre ela. Ao invés dela produzir bênção para quem está sobre ela em nome de Jesus, ela começa a gemer diante de Deus pelo sangue e injustiça derramado. Agora o cara virou místico, agora ele tá todo transcendental. Não sou eu que estou dizendo isso, gente. Quando Deus chega para Caim, ele fala assim: o que fizestes? O sangue do teu... A terra clama o sangue do teu irmão a mim. E se vocês olharem o texto lá de Deuteronômio, Moisés fala: vocês pensam que vocês estão nesse deserto 40 anos só por causa do pecado de vocês? Não. É porque o pecado daquela terra ainda não foi suficiente para tirá-la de lá. Está lá escrito, gente. Está tudo escrito. Então, a nossa justiça, o nosso batismo, ele tem efeito sobre as coisas que estão à nossa volta. E ficamos brigando com Deus. Deus me dá prosperidade. Basta ser de Cristo. Basta andar segundo Cristo. Basta testificar dele, que a criação bate palma para Cristo, não é? Está lá os Salmos. O Salmo está tudo escrito. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. E aí que vai entrar o último tema, o quarto tema. Imposição de mãos. Eu já até adiantei ele. O que é imposição de mãos? É isso, gente. A mão, devido à sua habilidade, é o símbolo máximo das realizações. Então a gente usa as mãos como símbolo de autoridade. Quando vai ordenar um pastor, o que a gente faz? Mãos. Eu estou passando para você a minha autoridade. Quando vai fazer um rei, muita espada que o cara é pior, né? Mas também é mão. Quando nós vamos orar por alguém e queremos abençoar, como é que a gente faz? Alguém vai te assaltar, você... Eu me rendo, não tenho o que fazer. Estou sem autoridade. Quando a graça não salva a gente também. Eu sou só seu. Então a mão, pela habilidade dela, ela tem o poder. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme todas as tuas forças. Eclesiastes 5.
Sobre as nossas realizações, ok? Querem falar? Tranquilo. Sobre as nossas realizações, temos autoridade e somos responsabilizados pelo resultado dessas realizações. Isso chama-se glória. A gente fala de glória, glória, glória. O que é glória? O que é glória? É o reconhecimento das suas realizações. Essa eu peguei que você estava falando com ele. É, isso aí. Agora, porque eu estava brincando até com o Chicão. Eu falei, Chicão, a gente fala para você ir, para você ir, para você ir. Para mim que tá falando é fácil. Mas para você que vai, que é o difícil. Mas a glória é sua. Porque o resultado da realização é de quem faz. O suor, o resultado disso é a glória. Por isso que toda glória, todo reconhecimento de que tudo é dele. Ele é que fez tudo. Por ele, por meio dele, para ele. Entendeu? Isso é glória. Exatamente. Glorificado através da vida dele. A realização é Deus. Então, quando nós recebemos de Deus a plenitude e enchemos, e nós somos cheios, o que nós vamos fazer, a nossa glória, em nome de Jesus, é em relação àquilo que nós vamos fazer. Aquele momento em que eu me apresento como mudança de vida está aqui. Agora, o quarto momento é que agora é a relação minha para com a autoridade, os principados e os potestades deste mundo. Aí a coisa começou a desgringolar para eles. Porque quando você se apresenta diante de Deus e fala assim, eu represento o poder de Cristo Jesus, evidentemente que principados e potestades não gostam disso. Por isso que a igreja é perseguida. E cada vez mais será perseguida. Quanto mais aumentar a impiedade e a injustiça, mais a manifestação de Cristo através de nós está dizendo para eles o seguinte, vocês estão no trono errado. Larga a mão desse trono e entrega para Cristo. Isso é feito por quem? Por nós. E quando nós temos essa autoridade, nós podemos delegar essa autoridade. Eu estou passando rápido, gente. Por isso que Paulo fala assim para Timóteo, não imponhas a sua mão precipitadamente sobre alguém para que você não se torne cúmplice dos pecados. E quando você delega autoridade, é você que está delegando. E você passa a ser participante daquela glória. E se ele peca, ele carrega junto com ele o seu nome. Tem entendendo o que eu estou falando, gente? Você vai ser cobrado porque está fazendo com a autoridade que Deus te deu. Cada um veja como edifica a sua obra. Se é prata, se é ouro, se é palha. Então uma coisa é eu dizer para o mundo, eu mudei de vida. Agora, o que eu faço com essa mudança de vida? Levar todo o pensamento cativo a Cristo. Isso é autoridade, isso é poder, isso é power. Power é baseado não na força, mas no Espírito de Deus. E aí que temos que ter cuidado com as dissoluções, com os medos, com os temores, aliança com ímpios, fazer coisas que mancham a nossa autoridade. Eles pensavam que era fácil? Eles pensaram que era fácil. Tem que estar na nossa boca isso, gente. Não, mas a gente usa ela todo o tempo. Nós não temos como não estender a mão. É impossível nós não fazermos isso. Eu tenho que fazer isso. Só que eu tenho que ter cuidado no que eu estou fazendo. Vamos ver? Vamos ver? Você vai de luz. Hã? De Tiago 5, versículo, para falar que saber que ele converter o pecador do seu caminho errado, salvará daí a alma dele, governar multidões de pecados. Esse é o poder, é o power. Agora, olha só. Esse aqui é também 3, fala que aquele que não fala que o irmão está pecando, vai recorrer das mãos dele. Se somos embaixadores, muito mais responsabilidade temos, pois o reflexo é sobre a glória de Deus, a obra dele. Precisamos zelar por esse chamado e autoridade para pregar o evangelho. Como isso, precisamos ter responsabilidade em conceder dons aos homens com imposição de mãos. Aí eu vou dar o exemplo de Davi, rapidinho, são 10 minutos só. Eu acho que vou conseguir chegar no máximo à ressurreição dos mortos, que foi muito mais do que eu consegui da última vez. Tá?
Imposição. O que Davi fez? Quando Davi foi conquistar Jerusalém, a cidade de Davi, onde estavam os jebuseus, ele subiu lá e falou: Deus vai me dar essa cidade, Deus vai me dar essa cidade. Só que na hora de fazer, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Aí ele falou assim: olha só, gente, vocês podem ler lá depois, está aqui, ó, 1 Crônicas 11, 4 a 9. Aí ele falou assim: o primeiro que subir lá e tomar aquela cidade vai ser o comandante do exército. Tirou da mão de Deus e confiou no homem. Não é Deus que quer dar? Para que ele se compromete? Entregar o exército, o comando do exército dele para esse cara. Vai que era um ímpio. Não deu outra. Joabe subiu e tomou. Joabe subiu e tomou. Aí ele botou Joabe como comandante do exército dele. Aí você vai lendo devagarzinho o texto. Você vai chegar aonde? Quando Davi lutou com a casa de Saul, Abner, o comandante do exército, foi morto à traição por Joabe. Depois, quando ele lutou com Absalão, seu filho, o comandante do exército, se eu não me engano, era Amasa, ou agora foi morto à traição por Joabe. Quem pagou o preço disso? Como? Ah, eu quero construir um templo para o Senhor. O que Deus falou para ele? Tem muito sangue na sua mão. Esse sangue de traição. Estão entendendo, gente? Porque ele se precipitou. Ele falou precipitadamente. Ele não avaliou quem estava do lado dele. E por 2 vezes ele tentou tirar Joabe do comando do exército e não conseguiu. E quando ele estava morrendo, ele chamou Salomão e falou: não dá mole para Joabe. Você vai pegar e vai acabar com Joabe. Isso ele falou para Salomão. A primeira coisa que Salomão fez foi matar Joabe no santuário. Porque Davi carregou o pecado de Joabe. O sangue, ele não foi dado a ele o direito de construir o templo por causa do sangue de traição. Não traição dele. E ele fala: você matou homens mais justos do que você. Pela precipitação dele de impor a mão sobre a cabeça de alguém, porque ele duvidava, naquele momento, da mão de Deus para ele dar vitória contra os jebuseus. Os jebuseus viraram para ele e falaram assim: ó, até o coxo vai pegar você, Davi, você não sobe aqui de jeito nenhum, o coxo vai te derrubar daí. Ele tremeu, acreditou, burro. Não, eu também sou burro, tenho que fazer a mesma coisa. Ele que é corajoso, imagine eu. Então, Aí ele correu: vou arrumar um cara valente para fazer para mim uma coisa aqui, eu estou com medo. Vou arrumar um cara valente. Aí deu logo na mão. É igual a gente vai fazer um negócio, tem que arrumar um parceiro que me coloque lá dentro, alguém que me dê um negócio, alguém que... Deus anda essa história, cadê? Então a gente tem que ter cuidado, avaliar direitinho quem nós damos a nossa autoridade. Compreenderam, gente? Eu estou voando aqui, hein? Estou voando. Eu vou terminar aqui porque o juiz da terra vai ser difícil. Falta 3 Já falta minutos. Não, 6 minutos. Vamos lá. Aí, aqui eu já adiantei para vocês. Ó. A desobediência de Adão foi motivada por uma opção pelo mundo. Né? A causa da desobediência, né? Aí o simbolismo da árvore, tem muita coisa para falar assim. A rejeição da árvore da vida. Deus nunca falou para ele não comer da árvore da vida. Deus falou para ele: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida estava no centro do jardim. Entendeu? Ele nunca falou: não come da árvore da vida. Ele falou: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí se vocês olharem, se vocês compararem 1 João 2, 15 a 17, com o que motivou Eva, em Gênesis 3, 1 a 6, vocês vão ver que as coisas são as mesmas. É o mundo que motivou ela: sexo, dinheiro e poder. Corpo, alma e espírito. Sexo, dinheiro e poder. Corpo, alma e espírito. Ok? O que afeta o corpo, o que afeta a alma e o que afeta o espírito. O espírito é sede de poder. Muita gente não gosta de dinheiro, não gosta de poder. Psicopata, sociopata. Ele quer o poder. Né? E tem o dinheiro, que satisfaz a alma. Comamos e bebamos, que aí é o corpo, né? Mas o celeiro está cheio. Eu vou me fartar a minha alma. Está escrito lá. E o corpo, né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É isso que motivou a Eva. Não foi ser com a Deus, não, gente. Motivaram foi isso. Tá? Só que Jesus tem uma outra atitude. Jesus, ele se humilhou
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sendo Deus, não usurpou como usurpação ser igual a Deus. O que quer dizer isso? Ele é Deus. Mas nos dias da sua carne, ele jamais chegou para as pessoas e falou: cara, a boca geral, eu sou Deus. Nunca fez isso. Quando injuriado, não revidava. Quando desprezado, não fulminava. É isso que a Bíblia fala. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se comportar como Deus consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Jesus jamais fez isso. Quando chegaram para ele, Tiago, os filhos de Barjona, né? Assim, vamos mandar fogo para descer do céu e acabar com todos eles. Vocês não sabem o que estão falando, filhos. Não foi isso que aconteceu? Jesus, ele meio que não podia fazer isso também, né? Porque senão ele não teria... Poder ele podia, mas ele não quis fazer, segundo a Bíblia. É que nem em Mateus 4, quando Satanás, o Espírito se leva ele até o deserto, ele conduzido ali, o Satanás tem as 3 tentações aqui. E ele não revida. Se ele quisesse lançar dali, os anjos devem ir, mas a pessoa não vê, ia ver o poderzinho de reconhecer. Desce da cruz para provar que você é Deus? Ele tem que vencer o inimigo aqui, na Ele palavra. está muito firme no propósito, para não ceder, seja algo que seja ilícito, né, que é errado, seja até coisas que, como a gente falou agora, tudo a gente remete a pecado, mas tem coisas que não são pecados e que se tornam pecados só porque não é. O nosso interior. O nosso interior pode correr rio de água viva ou um monte de podridão. E aí eu não gostaria, eu quero terminar sobre a ressurreição. Nós já até falamos sobre a ressurreição aqui, antecipando, mas eu queria falar sobre as perguntas idiotas de Jesus. Jesus fez algumas perguntas que aparentemente foram idiotas, por causa disso aqui, porque ele tinha uma outra atitude. Quando ele chega para Pilatos, ele pergunta assim, Pilatos pergunta para ele: tu és o rei dos judeus? Jesus pergunta para ele assim: está falando isso de você mesmo ou te disseram? Isso é uma pergunta idiota. Não é? Eles eram meio debochados. Não foi deboche. Sabe o que foi? Ele vai falar para ele assim, sabe o que ele está falando para Pilatos? Está diante de você o rei de toda a terra, o Deus do universo, e você não está enxergando, seu idiota. Aí o que Pilatos falou para ele? É claro que foi o teu, eu por acaso sou judeu? Eu falei, a tua mulher enxerga, e você não? Você vê, Jesus ele não chegou para ele e falou o que eu falei, porque eu sou homem, seu idiota. Ele só perguntou, isso veio de você ou de outro? Jesus deu para ele a chance. Aí Jesus ainda chamou o Espírito Santo. Essa pergunta é sua? Ou vem de outro? Jesus falou assim, o Espírito Santo dá graça para ele. ele se humilha. Ele é rei de Deus. Ele se humilha. Quer outro exemplo? Tanque de Betesda, Siloé, estava lá, eu confundo os dois, estava lá o paralítico. Outra pergunta idiota. O que você quer que eu faça? O cara é coxo. Eu quero tudo jogar lá dentro, caraca. Vocês estão entendendo o que Jesus falou para ele? Está diante de você o próprio Deus e você não enxerga. E isso acontece com a gente o tempo inteiro. Você entendeu o que eu estou falando? Porque Jesus tem uma atitude diferente que não nos agrada. Olhamos para ele, não havia beleza nenhuma que nos agradasse. Isaías. Isso é que acontece espiritualmente com a gente muitas vezes. Ele tem uma outra atitude, não é essa atitude, é essa. Por isso que Deus o exaltou, dando um nome que está acima de todo nome, de modo que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho no céu, na terra e sobre a terra. E por isso que ele não pode ficar na morte. E nós também não poderemos ficar na morte. Estão entendendo? O padrão de Jesus é a contracultura. É totalmente diferente do que nós pensamos. E nós sabemos que é assim. Só que nós não gostamos. Nós não gostamos. Estou mentindo. Acabou. Pronto. Os que creem, vou terminar, hein? Os que creem serão ressuscitados. Não, já juntamente com Cristo, vencendo o pecado e a morte, por causa de Jesus. Agora, juiz eterno, gente. Eu tenho que falar sobre Apocalipse, não deixa para depois. Vamos embora, acabou. Vamos orar? Acabar?
Quem quer orar? Eu ia falar, acabou agora. Eles têm 20 minutos de intervalo. Deixa eles descansarem. Aí com vocês. 4 horas é o próximo turno. Mas se quiserem alongar um pouquinho, vocês que sabem, mas aí 4 horas é o próximo. Beleza? Dá pra falar um pouquinho. Então tá bom, então vamos lá. Você quer? Não, mas ele tem que deixar Não. na próxima. Não, vamos orar. Quem quiser saber mais, vai ajudar. Peraí, então vou aproveitar só para passar esse último slide, então, né? Do juízo eterno, né? Aproveita, pai. Fala na escola aí. Você vai gravar, vai ter o curso completo. Nós vamos estar fazendo a escola ID com essa. Se o Dan depois nos ajudar também com a gravação, a gente vai fazer o curso com chats, coisas mais que a gente vai ter na escola ID. A escola ID deveria começar em maio, né? Com esses módulos, treinamentos todos, né? Acho muito importante as pessoas terem acesso a esse material, é um material fundamental, básico, acho que é básico, né? Básico. Para a gente poder... vai ser online, o Matheus é que tá gerenciando ela. A gente vai gravar as aulas e colocar disponível, depois a gente vai ter tempo de bate-papo e conversa, para tirar dúvida. Entendeu? Já teve Não, mas aí vai ter um módulo online. Não, esse tipo já teve presencial. Isso. E agora vai pro online. Isso. Aí depois vai ter os bate-papos, tal, tudinho. Aí a organização são deles. Olha aqui é importante falar sobre isso aqui, ó, só para terminar. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, pecado, através do pecado, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se a morte veio pelo pecado, a vida veio em Cristo através da ressurreição. Deus é justo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Importa-vos nascer de novo. Aqui eu quero dizer para vocês uma coisa. Jesus esbarrou de frente dos saduceus. Olha, a coisa mais impressionante. Se Einstein falou sobre a relatividade, Jesus já falou sobre isso há muito tempo atrás. Os saduceus chegaram para Jesus e falaram assim: nós não acreditamos na ressurreição dos mortos. Ele falou: sinto muito. Aí tem uma coisa que eu quero contar para você, Jesus. Uma mulher casou com uma pessoa, o cara morreu. Aí o irmão dela teve que assumir para manter a descendência. É o irmão dele. Eles tinham 7 irmãos. A mulher também, Deus do céu, né? Matou o sujeito, aí matou o segundo. Aí o terceiro irmão assumiu, aí o terceiro irmão morreu. Aí foi o quarto irmão morreu. Aí é uma regra, se o teu irmão morre, você tem que assumir a esposa para gerar descendência. Depois do primeiro filho, você pode ter o seu. Aí vai, chega no 7º, morreu, e morreu a mulher também. A mulher depois de 7 também, quase uma viúva negra, né? Você acha que é quase? Aí, eles perguntaram para Jesus, na ressurreição dos mortos, de qual deles ela será a mulher casada? Jesus falou: vocês erram, porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder dos mortos. Porque na ressurreição dos mortos, não se casam, nem se dão em casamento. Até aí tudo bem, né, gente? Mas Jesus vem com uma, que é uma facada no coração de qualquer cientista. Ele fala assim: nunca leste o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. O que isso quer dizer? Se eu estou citando Abraão na minha boca, se eu estou citando Isaac e se eu estou citando Jacó, eles só podem estar vivos. Na perspectiva de Deus, estão todos vivos. Aquilo que eu falei para você que não tem tempo, Jesus falou isso. Deus não é Deus de mortos. Ou seja, a gente morre aqui e já está ressuscitando com Cristo na ressurreição dos mortos. Eu fecho os olhos e abro e estou lá junto com todo mundo. Você entendeu a loucura que é isso? A loucura, a maluquice? Mas é que Deus é assim. Deus fala, quando eu falo do nome Abraão, ele não está morto, porque da minha boca não sai nome de morto. Vocês entenderam o que eu estou falando, gente? É isso que Jesus falou, olha, é fato, quem está comigo tem que estar ressurreto. No meu seio está ressurreto. Aí eu imagino na perspectiva de Deus, eu morri agora, quando eu abro
doutora ressurreição com todo mundo. Com o meu tataraneto, se Deus não volta até lá. Vai todo mundo junto. É uma coisa de piscar. Porque não tem isso. Isso foi provado, né, recentemente pela teoria da relatividade. Mas Jesus já falava isso lá atrás. E aí a gente vai entrar na ressurreição dos mortos, que é o juízo eterno, né? Aí, o texto que nós falamos, eu vou parar, só a palhinha aqui, que já falamos também sobre isso. E disse Deus, que fizeste? A voz do teu irmão clama a mim desde a terra. A terra não suporta o sangue derramado sobre ela. Se não é a igreja semeando e salgando esta terra, estava tudo perdido. Nós ficamos assim, a igreja, não gosta da igreja, mas gente, se não fosse a igreja de Cristo, não a instituição, mas a igreja de Cristo, que a instituição abriga, a terra estava em convulsão. A gente tentar imaginar um dos sem igreja. Como que seria isso? Não dá. Ela salga a terra. O sangue derramado na terra, a terra clama sobre ele. Quando eu olho para o meu Rio de Janeiro, eu fico com meus cabelos em pé, pela quantidade de sangue derramado sobre essa terra. E nós não podemos aceitar como igreja isso. Nós temos que estar clamando a Deus. E como é que nós clamamos a Deus? Com a nossa vida e com a nossa atitude de justiça. Cada vez que nós abrimos mão de ser justo diante de Deus, proclamando a verdade de Cristo, nós estamos trazendo mais juízo sobre a terra. Porque nós não estamos salgando, nem redimindo a criação. O dia que a terra rejeitar a gente, ela chama para si juízo. Isso vai acontecer. Então, eu vou dar uma paradinha aqui, que a igreja salga a terra, mas o dia que a terra ela rejeita a igreja, ela traz sobre ela juízo. Mas este juízo não está destinado à igreja. Passou da morte para a vida. Amém, meus irmãos? Amém. Desculpa não ter conseguido falar tudo. Vamos orar aqui? Pode orar. Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais um momento aqui. Muito obrigado, Senhor, por tanto aprendizado esses dias, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor, pela sua salvação, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco nesses dias aqui e todos os dias, Pai. Senhor, cuida da nossa igreja, Senhor, cuida de cada um aqui e acende, Pai, essa chama de sermos realmente verdadeiros missionários aqui na terra. Enquanto o Senhor nos mantiver aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia e muito obrigado por cada um presente, Senhor, esses preletores, Senhor, leva o Mateus, o pai do Mateus, todo o grupo do ID em paz, Pai, para os seus lares também. Cuida da vida de cada um, Senhor, e da família de cada um. Amém. Nós colocamos todos aqui em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado mesmo pela atenção. Ah, é? Vamos tirar foto.